Eu gostaria que nesse momento você me desse 1 minuto do seu tempo e escutasse com muita atenção o que eu vou lhe dizer. Um dia, uma pessoa perguntou a um grande sábio: o que é a vida? O sábio disse a essa pessoa que seria importante o ser humano estar em 3 lugares para entender o melhor significado da vida. O sábio disse que o primeiro lugar seria o hospital, porque lá o ser humano aprenderia o tamanho da importância em se ter saúde. O segundo lugar seria a prisão, porque lá o ser humano aprenderia que a liberdade é uma das coisas mais preciosas que o ser humano pode ter. E o terceiro lugar seria o cemitério, porque lá o ser humano aprenderia que nós não somos nada, que somos todos iguais, e o chão que pisamos hoje será o nosso telhado amanhã. Estando nesses 3 lugares, você vai entender a importância de cuidar da sua saúde, pois sem ela, você vai apenas sobreviver e não viver de verdade. Vai entender também o poder da liberdade, o valor que existe em ver um simples pôr do sol, pisar na areia e sentir a brisa suave no seu rosto. E por fim, entenderá que somos todos iguais e que no final, vamos todos para o mesmo lugar. Por isso, seja humilde e tenha compaixão pelo próximo. Você não é diferente dele. Sem entender esses 3 pilares, você nunca vai entender o que é a vida. Pense nisso. E o que eu vou dizer aqui pode não ser fácil de ouvir, mas é algo que precisa ser dito. A vida não é um passeio tranquilo, onde tudo se encaixa perfeitamente. As dificuldades vêm, os obstáculos surgem e as lágrimas caem. Mas eu vos digo de forma inequívoca: não desistam em hipótese alguma. Não importa o quão difícil as coisas possam parecer, não podemos abaixar a guarda. A estrada para o sucesso, para a realização dos nossos sonhos, muitas vezes é tortuosa e íngreme. O fracasso, o desânimo, a rejeição, todos esses são elementos que tentarão vos empurrar para baixo. Mas eu vos exorto: levantem-se, sacudam a poeira e enfrentem cada desafio de frente. Acreditem, existe um propósito em cada passo que vocês dão. Deus não nos colocou aqui para sermos derrotados pelas adversidades, mas para superá-las. Vocês têm dentro de si a força para se levantar, não importa quantas vezes caiam. Lembrem-se de que os maiores vencedores são aqueles que tiveram a coragem de persistir quando tudo parecia perdido. Eu sei que dói, eu sei que às vezes a vontade de desistir é avassaladora, mas olhem ao redor. A natureza, o universo, tudo nos ensina que a resiliência é a chave para a sobrevivência. Então por que seria diferente conosco? A dor é temporária, mas o orgulho que vocês sentirão ao superá-la será eterno. Não desistam dos vossos sonhos, não desistam dos vossos objetivos, não desistam de vocês mesmos. Lembrem-se de que cada vez que vocês se erguem, vocês provam para o mundo e para si mesmos que são capazes. Acreditem em cada passo que derem em direção ao vosso propósito, pois é nesse caminho que encontrarão a verdadeira realização. Queridos amigos, a mensagem é clara. A vida é dura, mas vocês são mais duros. Não permitam que nada, nem ninguém, vos faça desistir do que é vosso por direito. Lutem, persistam e, acima de tudo, acreditem que existe um propósito maior em cada desafio. Vocês são fortes, vocês são capazes e vocês não estão sozinhos nessa jornada. Nunca desistam, pois vocês foram escolhidos por Deus para serem a luz desse mundo. Hoje quero falar com vocês sobre algo que realmente importa em nossas vidas: acreditar em nós mesmos e em Deus. Você precisa entender como isso é fundamental para o nosso caminho. Em um mundo turbulento, muitas vezes esquecemos do nosso próprio valor e do poder divino que reside em cada um de nós. O livro dos Salmos nos diz: eu louvarei a Deus, pois sou feito de modo maravilhoso e admirável são as suas obras. Devemos nos lembrar de que fomos criados à imagem e semelhança de um Deus que é infinitamente sábio e poderoso. Negar o nosso potencial é negar o próprio Criador. Mas, irmãos, observo muitos de nós caindo nas armadilhas da autodúvida. Dizemos a nós mesmos que somos fracos, indignos e incapazes. Esses pensamentos são como correntes que nos mantêm longe do propósito que Deus tem para nós. Não podemos esquecer que Deus nos equipou com talentos únicos, habilidades especiais e uma força interior que pode superar todas as adversidades. Acreditar em si mesmo não é um ato de orgulho, mas sim uma demonstração de gratidão a Deus.
Quando duvidamos de nós mesmos, duvidamos da manifestação do divino dentro de nós. Deus nos dá as ferramentas, mas cabe a nós usá-las para alcançar grandes feitos. A Bíblia nos lembra: tudo é possível àquele que crê. Portanto, vos exorto a enfrentar vossos medos e inseguranças de frente. Não permitam que as vozes do desânimo os impeçam de alcançar o que Deus planejou para vós. Se Deus é por nós, quem pode estar contra nós? A vitória começa com a fé em nós mesmos, mas não podemos esquecer que ela se sustenta na confiança em Deus. Irmãos, deixem-nos marchar no dia de hoje com a certeza de que somos filhos de um Deus todo-poderoso. Despertem a fé interior que está adormecida e deixem-na guiar-vos rumo ao sucesso, à realização e ao serviço ao próximo. Pois quando acreditamos em nós mesmos e em Deus, não há limites para o que podemos alcançar. Que a graça de Deus esteja convosco em cada passo do caminho. Você já se pegou pensando sobre o poder de acreditar em algo que não podemos ver? É como olhar para o horizonte sabendo que o sol nascerá, mesmo que ainda não estejamos vendo seus raios. Esse poder, meu amigo, é o que chamamos de fé. Imagine você plantando uma semente no solo, regando-a todos os dias. Você não vê nada acontecer imediatamente, mas mantenha a fé de que um dia uma planta irá brotar, porque confia no processo. A fé é como essa semente invisível que nutre nossos corações e nos leva a lugares que nem imaginamos. A Bíblia, por exemplo, nos fala sobre a fé em Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É como ter a convicção de que o amanhã será bom, mesmo quando as nuvens parecem escuras hoje. Pense nas vezes em que você enfrentou dificuldades. A fé é o que te impulsiona a seguir em frente, acreditando que algo melhor está por vir. É encontrar forças mesmo quando se está fraco. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13 diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E sabe, a fé não é só para os momentos difíceis. Ela nos guia em nosso dia a dia. Quando você embarca em um novo projeto, conhece uma pessoa especial ou toma decisões importantes, a fé te dá coragem para seguir em frente. É como ter um farol que ilumina o caminho, mesmo nas situações mais escuras. Então, querido amigo, abrace a fé com um coração aberto. Ela é como o vento invisível que impulsiona o barco da sua vida. Mantenha-a firme, como um alicerce seguro, e você verá como essa convicção interior te guiará para além dos horizontes que você já conhece, levando-o a descobertas incríveis e a um sentido profundo de propósito. Você saberia me responder: o que eu, você e todos dessa terra temos em comum? Algo que nos une independentemente de onde viemos, quem somos ou o que conquistamos. Eu vou refrescar a sua memória. É a experiência inevitável da morte. A morte não é para amadores. A morte não pede para você tirar os óculos antes de bater em sua cara. A morte não se intimida se é um idoso ou uma criança. A morte é implacável e não espera que você prepare um discurso de adeus. Os outros terão que se virar com as lembranças. A morte dói duas vezes. Para quem parte, sem saber, e para quem fica, sem entender o sumiço. A morte não lhe poupa das piores notícias. Diz de uma vez grosseira: a morte vai tirando quem você mais gosta de repente, e você deve aguentar o luto. A morte não poupa sequer o aniversário de alguém. Não aguarda que soprem as velas e que se abram os presentes. Ela não ama ninguém para dar desconto. A morte tem inveja da vida. A morte grita em nossos ouvidos: faça agora, antes que seja tarde.